Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com uma nova mensagem da Palavra do Senhor. Demoramos um pouquinho para gravar o próximo vídeo, mas esse promete. Nós estamos trabalhando com um dos temas mais polêmicos da Bíblia. E eu digo mais polêmicos e mais atuais, porque muitos temas são polêmicos, mas eles não são tão em voga, como nós já tratamos sobre Pedro, sobre a igreja, sobre vários temas em que eles não são assim como esse que nós vamos tratar. Nós vamos tratar sobre a questão do divórcio. O divórcio, o segundo casamento e Jesus. Naturalmente que não dá para a gente colocar todas as dúvidas com relação a esse tema. Nós vamos nos ater apenas na questão do divórcio e do novo casamento, o segundo casamento. E especificamente com os textos que nós vamos citar. Em especial, normalmente eu trabalho com a Almeida, a Corrigida Fiel. Embora cite outras traduções, sempre com base no original. Então, claro, como os problemas que mais temos notado estão referentes à revista e atualizada, que é a tradução mais popular no Brasil, e que muitos, os ensinos dos pastores estão baseados nela. Então nós vamos trabalhar com ela inicialmente, mas algumas outras traduções serão citadas e a gente vai estar sempre, claro, a base é sempre o original da palavra do Senhor. E ele nos diz assim, Mateus 19, 9 e 10 diz assim: Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. A King James Fiel traduz, eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e que casar com a repudiada, comete adultério. A Corrigida Fiel traduz, Almeida Corrigida Fiel traduz, e eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Digo-lhes, entretanto, que quem se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, cometerá adultério. Traduz a Bíblia Judaica Completa. Naturalmente que eu vou dar meu ponto de vista, mas como vocês já perceberam em todos os vídeos, eu tenho procurado fazer o seguinte, como é que eu chego a uma conclusão? Então nós vamos trazer toda uma gama de informações, são informações que vocês dificilmente vão encontrar todas juntas ou com esses detalhes. Então nós vamos trazer todos os detalhes e depois você poderá tirar a sua própria conclusão. Você pode concordar comigo, pode discordar também, isso faz parte. Em todos os vídeos eu tenho deixado sempre a explicação não só pelo original, mas o contexto de todas as coisas, e deixo os meus ouvintes, as pessoas que estão aí, os meus seguidores, as pessoas que assistem a mensagem, vocês podem tirar as suas conclusões. E claro que existem pessoas que não vão concordar. É um direito que você tem, ok? Mas nós não damos aquela resposta já pronta para que fique como que a gente impondo um pensamento. O importante é que você tire a sua própria conclusão. Então vamos lá. O divórcio está fora de controle em nossa geração. As estatísticas atuais, e eu não sei se está muito atual isso não, indicam que 40% de todos os casamentos terminarão em divórcio. Quer dizer, de cada 10, 4. Mas até mesmo entre os evangélicos, o divórcio é bastante comum, inclusive sentindo grande alívio com a aprovação da lei que permite o divórcio no Brasil, que já é bem antiga. Atualmente, a maioria dos pastores e igrejas evangélicas praticam o segundo, terceiro, quarto casamento após o divórcio. A porteira está aberta e todos acham que estão certos. E por isso os evangélicos não lutam mais pelo casamento, pois sabem que haverá sempre um pastor e uma igreja para fazer seu segundo ou terceiro casamento. E todos baseados em Mateus 19, 9, onde está lá relações sexuais ilícitas. E claro, aí o pastor diz, ele cometeu relações sexuais ilícitas, ou ela cometeu relações sexuais ilícitas, pode divorciar e vamos casar de novo. E assim tem sido. Para podermos entender esse texto sem distorções e na maneira ocidental de entender, precisamos responder as seguintes questões.
Primeiro, como era o ensino sobre o divórcio na igreja primitiva, no Novo Testamento? Segundo, a Bíblia realmente explica a própria Bíblia? Terceiro, você não pode criar uma doutrina com base em tradução. No original grego, Jesus falou relações sexuais ilícitas. Quarto, Mateus 19:9. Qual é a regra idiomática sobre os vários significados que uma única palavra possui, tanto no hebraico como no grego? E quinto, qual era o contexto histórico da época e qual foi a resposta de Jesus? E por último, como contextualizarmos Mateus 19:9 para a nossa época? Como que a gente pode fazer isso? Então vamos lá. As duas primeiras perguntas, como era o ensino sobre o divórcio na igreja primitiva? E a Bíblia explica a própria Bíblia? Nós vamos responder tudo, essas duas de uma vez só. Primeiramente, dos textos sagrados que tratam sobre o casamento e o divórcio, o primeiro escrito que nós temos foi escrito mais ou menos no ano 55 depois de Cristo. A igreja começou em Atos 2, né, no ano 33. Então nós temos aqui no ano 55, 1 Coríntios 7:39. Então se a gente pegar aí, 22 anos depois. Diz assim: a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Aqui ele estava falando, claro, de viúvas. Para que o divórcio se efetivasse, bastava um dos cônjuges, nesse período, no Império Romano, declarasse perante testemunhas a fórmula tuas res tibi habeto, que significa fica com o que é teu. Ou ele poderia também declarar e foras, quer dizer, sai da minha casa. Bem básico para os nossos dias. Essas fórmulas também poderiam ser escritas até mesmo por uma carta ou entregue por um cônjuge, por um liberto. Embora o apóstolo Paulo falasse para viúvas, fica bem claro que o novo casamento somente após a morte do marido ou da esposa. O divórcio não era proibido pela religião romana e grega, o que facilitava o número grande de divórcios, e é mais ou menos o que está acontecendo com a gente aí. O segundo livro aconteceu um ano depois. Paulo escreve Romanos, e no capítulo 7, versículos 2 e 3, ele diz assim, por exemplo, nós vamos usar aqui a tradução da NVI. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Qualquer judeu, como o próprio apóstolo Paulo, podia compreender que a única base para o recasamento é a morte do outro cônjuge. Isso é básico nesses dois textos, tanto o texto de Romanos como em 1 Coríntios. O divórcio sempre existiu em Roma, pois os romanos nunca acreditaram que o casamento fosse indissolúvel, e sim um mero ato social. As mulheres romanas foram as primeiras a poderem se divorciar no século I a.C. No livro O Divórcio na Roma Antiga, de Alexandre Augusto de Castro Correia, ele diz assim: esta facilidade dera lugar a grandes abusos. Todos conhecem as histórias das mulheres romanas mudando de marido mais frequentemente do que o Estado mudando de cônsules. Então, essa moda, por isso, naturalmente, que isso estava influenciando as mulheres, as cristãs romanas, porque vinha desse costume, e então o apóstolo Paulo escreve isso, correto? Diante disso, o apóstolo Paulo ele escreve que somente a morte do marido ou da esposa coloca fim no casamento e ponto final. Muito bem. Aí nós temos o primeiro escrito de evangelho, entre 57 e 59, mas provavelmente no 59 depois de Cristo, um pouquinho, portanto, aí 4 anos depois de escrito a primeira carta. Marcos, escrevendo para os cristãos romanos, ele escreve o seguinte, Marcos 10, 11 e 12, ainda mantendo a revista atualizada. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério. Então, escrevendo para os cristãos romanos, tempos depois do apóstolo Paulo, Marcos escreve isso.
O texto deixa bem claro que se o marido ou mulher se divorciar do seu cônjuge e contrair o segundo casamento, ele comete adultério. Então esse foi o primeiro ensino do evangelho, já o terceiro ensinamento, colocando as mesmas coisas. Vocês observam que não tem exceção aí. Aí, um ano depois, Mateus vai escrever para os judeus. E ele escreve então esse texto, que é o texto base, que eu estou usando atualizado aqui. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Muito bem, esse é o base do texto que nós vamos estar trabalhando aqui, né? Depois, então, Lucas, ainda no ano 60, mas um tempo depois, né, de Mateus, ele vai escrever também sobre esse texto. Então ele tinha como base o Marcos, o Evangelho de Marcos, que não coloca essa exceção, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e tinha Mateus. E ele vai escrever para os cristãos greco-romanos, porque está escrevendo para o Teófilo. Qual dos dois ele vai usar? Está lá, Lucas 16, 18, ele que pesquisou, né, atentamente escreve: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Vocês vejam que ele coloca a mesma situação de Marcos. Então nós temos aí dos 5 textos, nós temos 4 colocando a mesma coisa, como o casamento só se termina com a morte, e se divorciar e casar com outra, comete adultério. E temos Mateus, que coloca essa cláusula. É ela que é o problema e é ela que tem sido usado. Ninguém cita os outros textos. A gente precisa colocar esses textos. Então, o que você vai dizer? Será que os textos, né? Por qual motivo Marcos e Lucas não incluíram a seção citada por Mateus? Nós vamos ter que responder essa pergunta aos poucos aqui. Vamos lá. A terceira questão que eu coloquei no início diz: você não pode criar uma doutrina com base na tradução. No original grego, Jesus falou relações sexuais ilícitas. A Almeida Corrigida Fiel traduz como fornicação, e a Almeida Revista Atualizada, que nós estamos usando como base aqui, traduz relações sexuais ilícitas, e a Bíblia Judaica Cristã, estou usando como referência essas 3 aqui, traduz como imoralidade sexual. A King James Fiel, por exemplo, traduz fornicação também. Por que Jesus usou a palavra pornia, que aqui se costuma dizer porneia, né? E não a palavra clássica para adultério, que é moikia em grego, que aqui no Brasil se fala moicheia. Por que ele usou? A palavra pornia, ou porneia, como se diz aí, ela vem de pornei, mulher que vende o corpo para uso sexual, uma prostituta contratada. Ela se refere a um comportamento desprovido de controle moral, geralmente com implicação de devassidão de ordem sexual, lascívia sem controle. E ela se refere a diversos tipos de pecados de lascívia, como nós vemos na Escritura. Se refere ao incesto. Está lá em 1 Coríntios 5:1. A Corrigida Fiel traduz como fornicação, a Almeida Revista Atualizada traduz como imoralidade, mas é a palavra pornia ou porneia, como se diz aqui. Eu vou sempre estar falando dessas duas coisas, porque aqui no Brasil se costumou falar o termo porneia, né, para mostrar que eu estou falando do mesmo texto. Também a palavra ela é traduzida como prostituição, né, o sexo com pagamento. Está lá em 1 Coríntios 6:18. A Corrigida Fiel traduz como fornica, e a Revista Atualizada traduz como impureza. Mas também ela pode significar o sexo antes do casamento, que está lá em 1 Coríntios 7:2, que a Almeida Corrigida Fiel traduz como fornicação, e a Atualizada traduz por impureza. Aliás, esse seria o caso se ficasse assim, né, quando o José ele abandona Maria, seria esse caso aqui, né, de acusação, se o anjo não vai lá revelar que o que Maria tinha no ventre não era caso de pecado, mas era obra do Espírito Santo. Então ele seria esse caso. O quarto, a palavra é traduzida também, como ela tem uma vasta... Então veja bem, observe que como regra básica, muitas palavras, tanto em hebraico como no grego, elas têm muitos significados. E é o contexto que vai fazer com que você entenda qual significado se aplica ali. Mas também aparece essa palavra porneia, como se fala aqui, né, a pornia, ela, que de onde vem a palavra prostituição, também é traduzida como homossexualismo, como aparece lá em Judas 7.
A Corrigida Fiel traduz como fornicação, mais uma vez, e a atualizada, Revista Atualizada, traduz como prostituição, ali se referindo aos pecados de Sodoma, que era o homossexualismo. Também como fornicação por comércio, ou prostituição por comércio, em Apocalipse 21:8, onde a Corrigida Fiel mantém a tradução fornicação, e a ARA traduz por impuros. E também significa adultério, que é esse o ponto que tem sido utilizado pelos pastores, né, que hoje pregam livremente o sujeito, né, por isso que tem se casado várias vezes aí, que é quando pornia ou porneia, como se diz aqui no Brasil, é traduzida por adultério, ao invés da palavra clássica para adultério, que é moikia, em grego, que aqui no Brasil o pessoal fala moicheia, correto? Então, essa pergunta vai surgir com certeza. Por que Jesus, ao invés de usar a palavra clássica para adultério, que é moiquia ou moicheia, como se fala aqui, ele usou pornia ou porneia, como se fala aqui no Brasil? Por que ele fez isso, né? Essa resposta a gente vai dar um pouco mais à frente. Mateus 19:9. Qual é a regra idiomática sobre os vários significados que uma única palavra possui, tanto no hebraico como no grego? Não vou entrar tanto em meio da questão. Se você assistiu o meu vídeo sobre o inferno, eu dou um grande exemplo, especialmente da palavra Sheol, que pode ser traduzido como sepultura, embora tenha palavras próprias que significa sepultura, e Hades, que pode ser em grego, né? Esse é hebraico. Em grego, Hades pode ser traduzido como sepultura, mas ele também tem uma palavra própria para sepultura. Se você assistir meu vídeo, lá você vai ver bem esse exemplo. E é o caso aqui. Uma palavra em grego, ela pode ter vários significados, e a regra ensina que você precisa considerar o contexto para saber quando aplicá-la. Aqui no caso da mulher, por exemplo, pega em adultério com um amante, Jesus usa a palavra moiquia, ou moixeia, como se fala aqui, ele usa. O apóstolo João, ao tratar os pecados da profetisa chamada Jezabel, das coisas espirituais de idolatria, que ela se prostituía, e como era casada e cometia adultério, ele usa as duas palavras. Ele usa lá em Apocalipse 2, 21, 22. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Aqui nós temos a palavra pornia, ou porneia, como falam aqui. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Aqui temos moiquia, ou moixeia, como se fala, né? Os rabinos que... Então, veja bem, nós vamos entender isso, inclusive, com o exemplo de Oséias. Porque, embora ela estivesse adulterando, se usa no sentido espiritual e no sentido físico. Então, os especialistas entendem realmente que o adultério dela também envolvia vida sexual. Embora ela estivesse adulterando espiritualmente, mas também sexualmente. E como ela tinha isso com várias pessoas, era uma prostituição. Os rabinos que traduziram o Antigo Testamento para o grego, a famosa Septuaginta, né, os 72, nos mostra também o uso dos termos. Ao traduzir o livro do profeta Oséias, no capítulo 2, onde fala que sua esposa se tornou prostituta e por isso cometia adultério, eles usaram a palavra grega pornia, ou porneia, como se fala aqui, porque não se tratava de um adultério com só homem, mas ela se tornou uma prostituta que vendia seu corpo com qualquer homem que passasse. Né? Lá em Oséias 3, 1, 3. Então ele faz um intercâmbio entre pornia, ou porneia, moiquia, ou moiqueia, ou moixeia. Então ele traduz lá: disse-me o Senhor, vai outra vez e ama a uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Então nós temos aqui, depois ele fala, ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Então observe que aqui ele utiliza as duas palavras. Essas duas palavras ele está utilizando aqui com bastante sobriedade. Onde ele fala adultério, ele colocou a palavra adúltera, né? Ele usou a palavra moicalis, que é a palavra que vem de moiquia ou moixeia, como se fala aqui. E depois ele fala da prostituição que ela cometia, porque ela se tornou prostituta, ele usa a palavra pornia ou porneia, como se diz aqui. Então ele faz um intercâmbio nisso, quer dizer, o adultério dela era caracterizado por quê? Por uma prostituição, né? E o autor de Hebreus,
ele também dá um trabalho interessante aqui. A atualizada traduz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. A corrigida fiel traduz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão a prostituição e aos adúlteros Deus o julgará. Então veja bem, ele faz uma diferenciação aos que se dão a prostituição, porque ele está falando de casamento, ele está falando isso aqui para casados. Então, o que ele diz, a prostituição aqui, os impuros, aqueles fornicadores, ele usa a palavra pornia ou porneia, como se fala aqui. E adúlteros, moiquia ou moixeia, como se diz aqui, quer dizer, prostituição se entende então o quê? Que seria aquele caso da exceção de Jesus. E adúlteros aqui seria o caso clássico do adultério. Então, ele está falando de uma situação diferenciada. Portanto, o moiquia ou moixeia são as relações sexuais ilícitas, porque elas não são com o marido ou com a esposa, elas não são relações com o seu marido ou esposa. Podemos até acrescentar aqui, né? Com o marido ou com a esposa. Fica mais claro que no casamento existem duas situações diferentes: os impuros, os fornicadores, e os adúlteros, né? Que são situações distintas. Por que Jesus usou pornia ou porneia, como se fala aqui, e não moiqueia, moixeia ou moiquia? Mas por qual motivo, então? Que ele fala: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar... Quando ele fala isso aqui, em Mateus 5,28, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui ele usa o termo clássico, que o moiquia, né? O moixeia. Então ele diz: se você olha para uma mulher cobiçando, ou a mulher olhando para o homem, uma mulher casada, um homem casado está olhando para outra, ele está cometendo não o porneia, o moiquia ou moixeia, como é que se fala. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Traduz a corrigida ao meio da revista atualizada. Aqui Jesus, então, ele usa o moiquia ou moixeia, normalmente. Isso nós vamos ver ainda um pouquinho mais à frente, por isso que é importante a gente estar acompanhando. Qual era o contexto histórico da época e qual foi a resposta de Jesus? Até porque a gente precisa disso aqui, senão a gente não vai conseguir ter um bom entendimento. Dois mestres judeus, rabinos, Hillel e Shammai, eles tinham posições bem distintas e radicais sobre o motivo que seria justo para o divórcio e o segundo casamento. Havia nos tempos de Jesus uma disputa acirrada, era uma coisa muito, assim, uma disputa bem, como se fosse aí disputa de política, né? Vamos dizer, entre esquerda e direita, aqui no Brasil. Havia essa disputa acirrada sobre divórcio entre os judeus. E Mateus viu a necessidade de incluir a resposta de Jesus sobre o tema. E essa era uma questão judaica. E os judeus estavam muito interessados em saber qual seria a posição de Jesus. Jesus ficaria do lado de Hillel ou do lado de Shammai? Porque essa era uma questão importante. Marcos, ao escrever aos cristãos romanos, e Lucas, ao escrever, além de Teófilo, para as comunidades greco-romanas, sabiam que essa disputa judaica não interessaria a eles. Seria por isso que não incluíram a exceção? A gente não tem certeza, né? Mas o Espírito Santo não mandou eles colocarem. Mas de que lado Jesus ficou? Mas vamos então, antes de falar que lado que Jesus ficou, a gente vai ter que, se é que ele ficou de algum lado, nós vamos falar, né? A escola de Hillel era de escola mais liberal. Hillel, o ancião em hebraico, entre os 60 a.C. e 20 depois de Cristo, é o nome de um conhecido líder religioso judeu, que viveu durante o reinado de Herodes o Grande, na época do Segundo Templo. Estudioso respeitado em seu tempo, Hillel é associado a diversos ensinamentos da Mishnah e do Talmud, tendo fundado uma escola, a Beth Hillel, para ensino de mestres no judaísmo. É tido como um dos maiores rabinos hebreus. E isso então influenciava, então ele tinha essa visão. A questão do divórcio, Hillel ensinava. Eles são pegos em duas armadilhas: fornicação, por pegarem duas esposas ao longo de suas vidas, apesar do princípio da criação ser macho e fêmea, ele os criou. Documento de Damasco, está anotado isso. A escola de Hillel era mais liberal. A sua interpretação era mais conceitual e abstrata. E acreditavam ser que o povo judaico tinha a responsabilidade de ensinar a todos os povos 7 mandamentos: a proibição da idolatria, a blasfêmia, matar, roubar,
pecados sexuais, crueldade contra animais e a obrigação de criar tribunais legais, para que assim pudessem ser salvos. E Léo ressaltava o elemento anterior, e depois não a quiser mais. Ele permitia, com essa expressão, que o homem se divorciasse da esposa caso ela fizesse qualquer coisa que ele não gostasse, até mesmo se deixasse a comida queimar na cozinha, como é dito, porque ele encontrou nela falta de decência em uma questão. Então, qualquer situação, né? Eles dizem que era um absurdo, qualquer coisa o homem podia se divorciar. E claro que os judeus gostavam dessa alternativa, né? Agora, a escola de Shammai, ele era mais conservador. O Shammai, que viveu do período de 50 a.C. até 30 depois de Cristo, ele viveu 10 anos a mais que o outro. Ele foi um estudioso judeu do primeiro século e uma das figuras mais importantes da Mishnah. Fundou uma escola conhecida como Bet Shammai. Geralmente é associada a Hillel, o ancião de quem foi contemporâneo, e oponente sobre as interpretações que deveriam ser dadas aos mandamentos da Halachá, o conjunto de leis hebraicas. Mateus a incluiu possivelmente porque escrevia, alguns estão pensando nesse modo, e por isso que traduzem assim, que o Mateus incluiu possivelmente porque essa cláusula, porque ele escrevia para judeus com conhecimento da disputa entre as escolas de Shammai e Hillel, no tocante à interpretação de Deuteronômio 24, 1, 4. Shammai sustentava que algo que ele reprova significava infidelidade conjugal, o único motivo permissível para o divórcio. No tempo do ministério de Jesus, a coisa parecia um tanto caótica. Um caloroso debate acerca do divórcio estava em andamento. Daí virem os fariseus, aí começa, né? Virem os fariseus a Jesus com a indagação: é legal divorciar alguém da sua mulher por qualquer motivo? Eles estão em mente aí, Deuteronômio 24:1, a expressão hebraica ervat dabar é traduzida como coisa indecente pela atualizada e a corrigida fiel. Também tem a tradução de alguma coisa indecente ou coisa ofensiva, como traduz a Bíblia judaica completa. A escola de Shammai e seus seguidores entendiam que ervat dabar era nada menos do que a falta de castidade e adultério, relações sexuais ilícitas, por não serem relações com o próprio marido. Daí ensinarem que isso justificava um homem divorciar de sua mulher. Desse modo, davam demasiada ênfase à frase "se ela não achar graça aos seus olhos". É fácil de entender que essa questão dos fariseus provocava uma constante batalha entre as duas escolas rabínicas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Hillel favorecia o homem no direito de divorciar da sua esposa por qualquer motivo. Você imagina que devia ter muito mais adeptos. A Bet Shammai era uma escola conservadora e permitiu o divórcio somente se houvesse alguma coisa impura na vida da mulher, quer dizer, o adultério, nas relações sexuais ilícitas. A frase significativamente importante para nortear seu sentimento e atitude em Deuteronômio 24:1 é esta: por achar nela alguma coisa feia, pois a escola de Shammai, os da escola de Shammai dava isso o significado de adultério. Aqui é bom estar lembrando que o adultério era castigado com a morte. Lá em Levítico 20:10 nós lemos: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E aí, claro, né, se morreu a mulher adúltera, ele está viúvo e ele está livre para casar com outra. Tudo indica que talvez isso ou não acontecesse, ou a coisa estava acontecendo nos dias de Jesus. A escola de Shammai, então, ela tinha uma interpretação da lei muito mais simples e literal, que fazia com que fossem muito mais estritos no cumprimento da mesma. Para eles não importava o quão justo fosse um gentil. Só os filhos de Abraão tinham direito à salvação, eram violentos e agressivos. Na época de Jesus, era a escola de Shammai que constituía a grande maioria dos fariseus. Após a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 da nossa era, né, depois de Cristo, ou AD, né, ano Domini, a escola de Shammai foi assimilada pela escola de Hillel, vindo a tornar-se judaísmo rabínico, tendo as posições de Shammai sido postas de lado. Em seu comentário sobre a questão do divórcio, Jesus tomou uma posição acima do debate, reportando a divina intenção e ideal do casamento, descrito lá em Gênesis 2:24. A crítica de Jesus, os fariseus trouxeram à lembrança aquilo que Moisés mandou, dar carta de divórcio. Entretanto, Jesus declarou que Moisés permitiu, isto por causa da dureza dos vossos corações, portanto, eles não eram convertidos. Efetivamente,
Esse procedimento legal melhorou a posição da mulher naqueles dias, conferindo-lhe certo direito. No matrimônio, a união é originária do Criador e a separação é humana, com base na dureza do coração humano, não convertido, para entender e praticar a vontade de Deus, revelado na sua palavra. Em Mateus 19,6 ele diz: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A frase carta de divórcio, que se encontra em Deuteronômio, a Septuaginta traduz por Biblion Apostasion. E é interessante, né? Biblion, de onde vem a palavra Bíblia, e Apostasion, de onde vem a nossa palavra apostasia. Ela traduz o hebraico Sefer Keritut. Ambas as palavras, literalmente traduzidas, significam um documento ou um livro de exclusão ou separação, e de livro veio significar a Bíblia hoje, né? Isto é, um certificado de divórcio dado por um marido à sua esposa, de modo a fornecer-lhe a oportunidade ou privilégio de casar com outro homem. Então, a condição para efetuar a separação legal é dar carta de divórcio. Não se trata de uma mera separação de palavras, de expulsão violenta. Era preciso um documento escrito, como se faz hoje, né? Há também dois casos nos mandamentos de Moisés, nos quais o divórcio é absolutamente negado. O divórcio era proibido a duas classes de maridos: ao que tivesse acusado falsamente sua esposa de infidelidade antes das núpcias, Deuteronômio 22, 13 e 19, e a uma pessoa que seduzisse uma virgem, Deuteronômio 22, 28 e 29. A expressão hebraica siluar Isha, mandar embora uma esposa, descrita em Deuteronômio 22, 19 e 29, é exclusiva para a mulher, porque não se encontra expressão equivalente para o homem em relação à mulher. A sociedade era estritamente machista, então favorecia o homem. Mesmo na sociedade romana, no Império Romano, a mulher não tinha direito inicialmente de divórcio, só o homem, independentemente do motivo. A sociedade era patriarcal e machista. Por falar em mandamento de Moisés, é bom observar que os fariseus que disseram que Moisés mandou, na resposta, Jesus usou o verbo permitiu, em vez de mandou. Se na vigência da lei a dureza do coração humano abriu o caminho para o divórcio, porque não eram convertidos, por que no expediente da graça não haveria essa abertura? Essa é a pergunta. Unicamente ao marido competia no Velho Testamento romper os laços matrimoniais. Havia certas restrições, como a gente havia colocado, né? O repúdio era possível somente quando o matrimônio tinha sido contraído por livre consentimento. Quando o marido tinha desposado, por obrigação legal, uma jovem violada por ele, não lhe cabia o direito de divórcio. Também não podia repudiar a esposa difamada por ele. Uma mulher repudiada, ela podia se casar com outro, mas nunca mais com o primeiro marido. Estas considerações mostram que já o Velho Testamento regulava a necessidade e a possibilidade do divórcio, apesar de ser um expediente anormal. É salutar repetir que a instituição original do matrimônio, ela não contém a ideia de separação, pois não era um mero contrato civil feito pelo homem e desfeito a seu bel prazer, como está acontecendo nos nossos dias, mas, inclusive com conivência de pastores e igrejas, mas uma união feita pela própria formação de Deus, no qual nenhum homem deve interferir. O que o Senhor uniu foi macho e fêmea e ninguém deve separar. O ser humano é dual, ele é bipessoal, expresso em homem e mulher, macho e fêmea, com a união mantida no casamento. A poligamia também confunde a união que Deus criou. O primeiro exemplo de poligamia está em Gênesis 14, 19. Nem poligamia, nem poliandria, né? Uma mulher com muitos homens, pois tudo isso fere a unidade do matrimônio. Se apenas uma mulher for despedida sem as formalidades legais, daquela época, carta de divórcio, esta comete adultério se unir em matrimônio com outro, o que é válido tanto para o homem como para a mulher. Então isso era assim na lei, na lei romana. Os discípulos reclamaram da condição do homem em relação à mulher. A palavra condição aí, aitia, que a Vulgata coloca como kavza, o hebraico é dibra, que que significar caso, condição. Os discípulos refletiram o sentido dos seus dias na forte discriminação dos seus simples e naturais direitos. Casamento sem qualquer possibilidade de liberdade essencial, que eles entendiam como liberdade, que era parecia para eles uma conexão severa e insuportável. Afinal de contas, todo mundo queria casar, sabendo que poderia se divorciar, como acontece hoje no meio, especialmente no meio evangélico. Mateus escreveu para os judeus. O tom do seu escrito harmoniza-se aparentemente com os costumes e com a visão conservadora, próxima de Shammai, mas não era bem assim, né? O mais antigo evangelho, Marcos, ele não coloca essa exceção e Lucas também não. Paulo também não menciona isso. Não, o apóstolo Paulo não menciona isso, como nós já vimos em 1 Coríntios 7:10, 7:2, 3 e também o Romanos 7.
o que é... Ele fala cada um lá em Efésios, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O que é aconselhável no caso da separação é a reconciliação, porque é esse o espírito cristão, sendo preciso a restauração do casamento, o que denota tempo e acompanhamento pastoral. Afinal, Jesus defendeu a posição de Léo ou de Shammai? Aí fica a pergunta. Resposta. Jesus conhecia bem o que o pai pensa sobre o divórcio. Malaquias 2,16, na tradução da Bíblia judaica completa, diz: Pois eu odeio o divórcio, diz Adonai, o Deus de Israel, e de quem cobre a sua roupa com violência, diz Adonai, Tsavaot, porque o Senhor dos Exércitos, por isso cuidem do espírito e não sejam infiéis. Se Jesus defendesse a posição de Léo, permitiria o divórcio por qualquer motivo, como vemos hoje em dia acontecendo tanto com católicos como evangélicos liberais. Não que a Igreja Católica faça isso, mas os católicos desobedecem à Igreja. E os evangélicos, obedecendo o ensino errado de muitos pastores, estão aí também casando e descasando à torta direita. Se Jesus defendesse a posição de Shammai, teria que permitir o divórcio nos casos de relações sexuais ilícitas ou adultério, no caso do moiquia ou moicheia, como se diz hoje. Mas Jesus não utilizou essa palavra. Ele não utilizou. Mas Jesus surpreende a todos e vai muito além das posições de Léo e Shammai, pois Jesus ensina que o divórcio que permite o segundo casamento sem comprometer adultério, somente em casos de pornia ou porneia, como se diz aqui no Brasil, isto é, fornicação, e nesse caso, o que mais faz sentido dentro do contexto? Ele se refere a um comportamento desprovido de controle moral, geralmente com implicação de devassidão de ordem sexual, lascívia sem controle. É o adultério que envolve prostituição, incesto, homossexualismo, seja masculino ou feminino, e o sexo antes do casamento, a fornicação. Isso nos nossos tempos, que, vamos dizer assim, encobrindo não ser mais virgem. Em nossos dias, isso praticamente, essa já caiu de moda, porque a maioria das mulheres que casam hoje já casam, não são mais virgens. Agora, prostituição. O caso de prostituição, seja masculino ou feminino. No caso de incesto, né, com parentes. No caso de homossexualismo, porque o casamento é entre macho e fêmea, isso descaracterizaria. E a gente poderia incluir aqui duas que estão dentro dessa situação de devassidão de ordem moral sem controle, o tarado e a pedofilia, o pedófilo, né? Isso tinha que causar revolta no povo, pois parecia impossível de se praticar e desmedidamente rigoroso. Tanto que a reação dos discípulos foi imediata. No versículo 10 ele diz assim: disseram-lhe os discípulos, na Almeida Revista Atualizada, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. E na Bíblia Viva, eles traduzem: então os discípulos de Jesus disseram-lhe, se isso é assim, é melhor não casar. Então vocês observam que eles entenderam que, no sentido de Jesus, ele ainda foi mais rigoroso do que o Shammai. Porque o Shammai dizia que em caso de relações sexuais ilícitas, ou adultério, né, ou moiquia, moicheia, como se fala aqui, poderia. Jesus não coloca isso. Ele coloca a pornia, ou porneia, quer dizer, ele coloca casos extremistas, correto? Aí fica mais complicado, né? E por isso Jesus respondeu. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Aí aqui está, nem todos estão aptos, por isso que o pessoal está fazendo o que está fazendo. Portanto, a exceção não é o que está acontecendo no meio dos cristãos modernos, que banalizam o casamento com divórcios e segundo casamentos, até terceiros e quarto casamentos, inclusive entre líderes, né? Se Jesus concordasse com Shammai que o adultério ou relações sexuais ilícitas tão comuns nas nossas igrejas hoje, entre pastores, líder de louvor, então a gente nem fala, grupo de louvor nem fala isso, fosse o suficiente para a vítima usar essa cláusula e pedir divórcio e se casar novamente, Jesus teria usado a palavra moiquia, ou moicheia, como se fala hoje, que tem o sentido no original, no Novo Testamento, em termos de estado civil da mulher envolvida no ato. Em outras palavras, a relação sexual entre um homem solteiro ou casado e uma mulher casada era adultério, moiquia ou moicheia, como se fala aqui. A relação sexual de um homem casado e uma mulher solteira seria geralmente vista como pornia, ou porneia, como se diz agora aqui no Brasil, fornicação. Portanto, a regra geral estabelecida por Jesus é esta, Marcos 10, 11 e 12. E ele lhes disse, na Bíblia judaica completa, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela. Porque o casamento ainda está valendo. E se uma mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, ela também comete adultério, porque o seu casamento está sendo válido com o seu primeiro marido. Aí Lucas ele acrescenta
Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, comete adultério. E o homem que se casar com a mulher divorciada por seu marido comete adultério. Então eles são bem claros. Embora o Antigo Testamento desse a liberdade para os judeus se divorciarem por vários motivos, para poderem se casar novamente, Jesus limitou essa liberdade em um único motivo, mas com uma resposta que tinha como objetivo levar os judeus a refletir profundamente no significado e projeto de Deus para a união familiar. Em Mateus 19,6 ele fala, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. O casamento ele é indissolúvel. Além disso, ele mostrou que a lei do divórcio do Antigo Testamento ela foi estabelecida por causa da natureza do coração do próprio povo de Deus, isto é, por causa de um povo não convertido a Deus. Como todo bom judeu, tanto que aquela geração morreu, né? Morreu no deserto, foi enterrada no deserto, ela não entrou na terra prometida, com exceção de 2. Como todo bom judeu, os discípulos de Jesus apreciavam a lei do divórcio no Antigo Testamento. É por isso que eles expressaram certo descontentamento e desapontamento com o posicionamento de Jesus, permitindo divórcio e recasamento somente no caso da pornia ou porneia, como se diz hoje. E eles disseram, versículo 10 do capítulo 19, se o relacionamento de um homem com sua esposa é assim, não vale a pena casar. Qual judeu se divorciaria se soubesse que não poderia se casar de novo? E se isso fosse entre hoje os cristãos, os que se dizem cristãos que estão divorciando, inclusive pastores, se soubessem disso? Mas, claro, para não perder membros, não perder dinheiro, está se liberando geral. Os evangélicos se divorciam tanto, porque os pastores se tornaram irresponsáveis com a palavra de Deus. E permite um novo casamento como Iléu. Não importa o motivo do divórcio e nem quantos divórcios já realizaram. Usa que é por misericórdia. Não é misericórdia, isso é desobediência. E isso é refletido numa das qualidades imprescindíveis para um pastor, ou um bispo, ou presbítero, ou diácono. Em 1 Timóteo 3,2, citando aqui a NVI, que diz, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Ele diz, marido de uma só mulher. Quem divorciou já não é marido de uma só mulher, é marido de duas. O casamento foi instituído por Deus logo no início, Gênesis 2, 24, 22, 25. Deus determinou o casamento no jardim do Éden antes da queda do homem. A mensagem de Jesus em Mateus 19, 9, Marcos 10, 11, 12 e Lucas 16, 18 é não se divorcie. Desde o começo era a intenção plena de Deus que os casais permanecessem sempre juntos até a morte. Gênesis 2, 18, 23 até o capítulo 2. Como que a gente contextualiza Mateus 19, 9 para a nossa época? Que é o que está faltando responder. A resposta de Jesus Cristo seria a mesma. Não poderia eu me divorciar por causa dos meus motivos especiais ou junto das 5 circunstâncias sem precedentes que estão na minha vida? A resposta de Jesus Cristo seria a mesma para você hoje. Não tendes lido a Bíblia Sagrada, né? Mateus 19, 4? No tempo de Jesus havia essas duas escolas de pensamento, a de Hillel, mais liberal, e de Shammai, que era mais conservador. Eu acredito que, das vezes que eu já falei isso, durante essa mensagem você já gravou bem isso. Que ele foi testado. Os fariseus estavam testando Jesus para ver de que lado ele ficaria. Mas em vez de reconhecer qualquer alternativa sobre divórcio, Jesus sabiamente voltou ao plano original de Deus para o casamento, dizendo que Deus, de fato, nunca tensionou qualquer divórcio por qualquer motivo para qualquer pessoa. Jesus restabeleceu os propósitos originais de Deus para o casamento, como também forneceu uma solução para o problema da dureza do coração ao vir à terra, que era um povo que não se converteu. Foi um povo rejeitado, um povo que não entrou na terra prometida. Jesus, com uma só palavra, cancelou todas as desculpas baratas para o divórcio que eram e ainda são oferecidas pelo coração duro do homem, pessoas não convertidas, pastores não convertidos. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa o quê? Aqui, nessa tradução que eu estou usando, diz relações sexuais ilícitas, e se casar com outra comete adultério. Na verdade, Jesus não disse relações sexuais ilícitas, ele disse pornia ou porneia. Assim, se um cristão pratica a sua própria vontade acima da vontade de Deus, obtendo um divórcio civil através dos tribunais terrenos, ele realmente não está divorciado aos olhos de Deus. Ainda está casado com sua primeira mulher. Por isso é que estará cometendo adultério, ou está casado com seu primeiro marido, e por isso que estará cometendo adultério. Lemos em Mateus 5,32, aquele que casar com a repudiada comete adultério. Por quê? Porque uma terceira pessoa afastada dessa situação do divórcio estaria sendo culpado do divórcio. Por quê? Porque aos olhos de Deus a esposa ainda está casada com seu primeiro marido, aquele que pensava que a rejeitou em divórcio. Em Lucas 18,16,
Ele diz: quem repudiar a sua mulher e se casar com outra comete adultério. Por quê? Porque aos olhos de Deus, o homem, neste caso, ainda está casado, e se unir com outra, ele vai cometer adultério também contra a sua mulher, a sua primeira mulher, né? A gente precisa fazer a correção. Contra a sua primeira mulher. Casando-se com outro, comete adultério igualmente. No caso, o homem se casando com outra e a mulher se casando com outro. E o terceiro, que se uniu ao ex-marido ou à ex-mulher, também são culpados de adultério, pois estão se unindo a pessoas casadas que pensam estar divorciadas. Então, eu dou um exemplo. Eu vou usar aqui meu nome para tentar não... Mas vamos lá, vamos dar um exemplo. Imagina, o Alberto se divorcia da Carolina e ele se casa com a Fernanda. Ele comete adultério. Aí a Fernanda, que se divorciou do Alberto, casa com o Roberto, estarão em adultério. Todos estão em adultério contínuo. Entretanto, o divórcio e a separação judicial estão se tornando uma epidemia, mesmo entre os crentes modernos. O divórcio, ele se tornou uma das maiores manifestações da nossa condição pecaminosa. E se a nossa vontade está fora da sintonia com a vontade de Deus e persistimos nela, então a semente má do pecado toma conta e cresce incontrolavelmente. Mas se nós, obediente e imediatamente, nos submetemos à sua soberana vontade, a semente do pecado murcha e morre. Jesus Cristo é o exterminador de ervas daninhas, eficaz e aprovado para cada semente má no coração do homem, esse coração duro do homem. É importante se dizer isso. Um endurecimento crônico do coração do crente virtualmente impossibilita que uma entrega a Jesus e a habitação do Espírito Santo nele. Quando Jesus Cristo é Senhor de nossas vidas, então as nossas desculpas para o endurecimento do coração não existem mais. Jesus disse: eu odeio o divórcio, lá em Malaquias 2,16. Ele odeia o divórcio porque formou um casamento para ser uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Por toda a vida, é a morte que separa. O casamento foi planejado para ser permanente. Foi assim desde o começo, pois a única coisa que Deus viu que não era bom em sua criação era que o homem ficasse sozinho. Gênesis 2, você vai ver isso do versículos 18 a 25, lê todo o contexto. O motivo pelo qual tantos dos nossos bons amigos crentes se divorciam, nossos bons irmãos, e buscam separação judicial para partir para outros namoros carnais e pecaminosos, é que nós aprendemos a pecar muito bem. E preferimos pecar atendendo o desejo carnal do que obedecer a Deus. E como resultado, os casamentos duram poucos. Existem muitos divórcios entre os chamados cristãos e um número maior de casamentos, de segundos casamentos, terceiros casamentos. E não para por aí. Então, nós lemos o texto de Jesus, completo aqui, versículos 4 e 5, Mateus 19. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, macho e fêmea? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Desses últimos 25 anos de ministérios, Deus me deu a graça. Não digo isso para vanglória humana, nada disso. Estou exemplificando o que estou ensinando. Deus me deu a graça de restaurar todos os casamentos que estavam em processo de divórcio, mesmo os casos de muitas traições, ou do marido ou da esposa. Nenhum se divorciou. Só perdi um caso de um casal não crente. Só um caso dos últimos 25 anos. Por isso, dentro desse tempo, eu não precisei fazer casamento de divorciado. Eu casei pessoas ou eram solteiras, não estavam amaziadas. Mas nada. Por quê? Porque Deus deu essa graça. Olha, por que ele fez isso? Porque eu mostrei ao casal que a vontade do Senhor não é o divórcio, não é a separação. Então, assim, não vai agradar todo mundo. Eu sei que você provavelmente não vai concordar com isso, especialmente se você está nessas condições. Mas esse é o ensino da palavra do Senhor. É consenso entre todo mundo? Claro que não. A maior parte dos textos bíblicos não são consenso entre a maioria. Você vai ver hoje um grande número de pessoas que pensam diferente. Mas enfim, eu te dei todas as informações necessárias para que você tenha o seu próprio pensamento, a sua própria conclusão, a sua própria ideia. Correto? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e compartilhe com outras pessoas que precisam. Eu creio que é muito importante nós precisarmos assim, eu deixo como mensagem final. Olha, se você está com crise, mesmo com o casamento você teve problema de traição, não procure um pastor facilitador de divórcio. Você deve procurar alguém, um pastor, uma pastora, um servo de Deus, um conselheiro matrimonial, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ele valoriza o casamento como Deus
em que ele seja um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo e que vá mostrar para você o caminho verdadeiro, o caminho aonde a vontade do Senhor ela será feita. Porque, como nós vimos, a exceção ela é uma coisa muito difícil hoje em dia de acontecer. São coisas que podem, mas é muito difícil. Então, de fato, basicamente, a exceção ela quase que não existe. O que existe é que você entenda que o casamento, ele, quando está em crise, ele precisa ser restaurado, mesmo diante dessas situações. E por isso que eu disse que nesses últimos 25 anos, os 12 primeiros não contam porque a gente também não tinha todo o entendimento que tem experiência e a gente perdeu vários casais, tivemos situações erradas. Mas a gente vai aprendendo e vai aprendendo a obedecer a Deus e a ouvir o Espírito Santo. Então, nesses últimos 25 anos, Deus me deu essa graça. Então, toda a honra e toda a glória eu dou ao Senhor Jesus Cristo, porque foi possível restaurar casamentos de civis e de militares. Estão juntos, as famílias não foram destruídas e Deus está sendo glorificado, porque o mandamento, a ordem do Senhor, ela foi obedecida, que não separe o que Deus uniu, o homem não separe. E assim foi feito. Deus uniu e eles estão juntos. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, Deus te abençoe, muito obrigado. Se você gostou, deixe aí, como eu já disse, o seu like, o seu comentário e compartilhe com pessoas que você crê que precisa e que vai edificar, que está buscando uma orientação. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.